Fala galera, estou aqui para um vídeo esclarecedor, né, de algumas dúvidas que possam surgir sobre frações, né? Então eu tenho aqui a fração 1/5, a fração 2/6, 11/8 e aqui uma operação envolvendo frações com denominadores diferentes, tá? Primeiro, só identificando, aqui eu tenho 1/5, né? Então eu tenho uma fração que é chamada de própria, né? Essa também, 2/6 é uma fração chamada de própria. 11/8 já é uma fração imprópria, porque ela é maior do que o inteiro. Eu vou provar aqui, fazendo aí uma demonstração, tá? Então vamos começar aqui com 1/5, tá? Tendo uma fração imprópria, a gente pode usar também para fazer um exemplo de como encontrar fração equivalente. É muito fácil e simples. Quando eu encontro uma fração equivalente, quer dizer o quê? Que eu tenho aí uma outra representação de fração, usando aí um denominador e um numerador diferentes, porém, elas representam a mesma parte do todo, tá? Ou seja, se eu encontrar uma fração equivalente a 1/5, ela vai continuar representando a mesma parte do todo, equivalente a 1/5. Como eu encontro? Muito simples. O que eu faço aqui neste termo, que é o numerador, eu também faço aqui no outro termo, que é o denominador. Então, eu vou resolver aqui, ó, multiplicar por 2. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Então, multiplicar aqui, ó, por 2. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer a mesma coisa aqui. Por quê? Porque se eu multiplicar apenas o numerador ou o denominador por 2, eu estou modificando toda a estrutura aí da fração. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho aqui agora uma fração equivalente a 1/5, tá? Se eu quiser simplificar essa fração equivalente que eu encontrei, eu posso simplificar. E a ideia de simplificar está relacionada à operação de divisão. Então, eu tenho aqui 2 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Detalhe, quando eu faço uma simplificação, o divisor aqui que eu tenho em comum, né, ele tem que ser divisor do numerador, divisor do denominador, e a operação tem que ter resto zero, uma operação exata, que é o caso daqui, ó. 2 dividido por 2 eu tenho 1, 10 dividido por 2 eu tenho 5, tá? Então, pessoal, veja bem, aqui eu tenho um exemplo de como encontrar uma fração equivalente a 1/5, e eu peguei a mesma fração e simplifiquei voltando em 1/5. Lembrando que a simplificação está associada à ideia de divisão. 2/6, né? Eu posso encontrar uma fração equivalente multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. Eu posso multiplicar os dois por 2, ou por 3, ou por 4, ou ver também se eu posso simplificar a fração. Lembrando que quando eu simplifico uma fração, eu estou tornando-a mais simples, como o próprio nome diz. Isto ajuda muito para você fazer aí cálculos envolvendo fração, tá? O 2/6, eu tenho aqui o numerador par e denominador par. Então, os dois são divisíveis por 2, tá? Ah, mas o 6 não é divisível por 3? Poderia ser, mas o 2 não é divisível por 3, não vou ter exato. Então, obrigatoriamente, como eu falei anteriormente aí, eu tenho na simplificação um divisor em comum. E o resto aqui tem que dar zero, né? 2 dividido por 2, eu tenho o quociente 1 com o resto zero. 6 dividido por 3, desculpe, 6 dividido por 2, eu tenho o quociente 3 com o resto zero, tá? Ah, eu posso simplificar ainda mais uma vez? Não, porque o 1 eu não posso dividir por 3. O 3 eu posso dividir por 1. Mas se eu dividir por 1, eu vou manter a mesma fração. Se eu dividir 1 por 3, eu já não tenho aí uma operação exata. Quando não dá para simplificar mais, que é o caso de 1/3, eu chamo essa fração de irredutível, tá? Então, é aquela fração que eu não consigo mais simplificar. Ah, o 2/6 é irredutível? Não, porque eu consigo simplificar. Cheguei em 1/3, é irredutível? Sim, porque não dá para simplificar mais. Ok? As duas frações aqui são frações próprias, né?
São frações próprias. São menores do que um inteiro. Esta daqui é uma fração imprópria. 11 oitavos é uma fração imprópria. Como eu transformo uma fração imprópria em forma mista? É muito simples. Identificando a fração imprópria, quando eu tenho numerador maior do que denominador, isso indica que eu tenho mais do que um inteiro. Então, eu pego este numerador, que é o 11, e divido pelo denominador, que é o 8. Ok? 11 por 8, eu tenho 1 do quociente e resto 3. Aí vem uma outra situação. Aqui no meu quociente, a quantidade de inteiros. Tá? E o meu resto é o número que vai no numerador. Aí o denominador continua sendo aqui o divisor. O 8 é o mesmo. Então, a forma mista aqui é 1 inteiro e 3 oitavos. Isso mesmo, 1 inteiro e 3 oitavos. Então, eu tenho a quantidade de inteiros aqui e a fração correspondente, tomando muito cuidado em separar o que é inteiro do que é fração, tá bom? Ok. E mais um detalhe. Eu tenho aqui uma forma de voltar a ser fração, né? Eu tenho 1 inteiro e 3 oitavos, forma fração imprópria. Então, se eu pegar 1 inteiro e 3 oitavos, pego esse 1, multiplico por 8, que dá 1 vezes 8, 8, e somo com os 3. 8 mais 3, 11, e mantém o denominador. Voltamos aqui à nossa fração imprópria. É, isso aí. Vou usar todos esses conhecimentos aqui agora para fazer essa operação, tá? Eu tenho uma operação aqui de adição com dois denominadores diferentes, o 5 e o 6. Primeira situação é igualar esses denominadores, achando um denominador em comum. Um caminho é fazer o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6. Outro caminho é encontrar uma fração equivalente que iguale os denominadores. Como eu posso saber? Buscando na tabuada do 5 e do 6, um múltiplo em comum, que no caso é o 30, tá? Então, esse múltiplo em comum aqui é o 30. Lembrando que é muito importante refazer a operação com os novos denominadores. Para eu chegar no 30, multiplico 5 por 6. Como é equivalente, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Para eu chegar no 30, eu multiplico 6 por 5. Como é equivalente, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Né? Frações equivalentes. O que eu faço no numerador, faço no denominador. 1 vezes 6, 6. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 5, 30. E aí eu tenho denominadores iguais, eu mantenho o denominador, né? E somo os numeradores. 16. Serve também a mesma situação para subtração? Também. Então, tanto adição quanto subtração também serve esta estratégia. Ah, legal, não é? Tranquilo, tranquilo. Isso aí. Continue estudando aí, retomando fração. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.